Precisamos ouvir, Pai, porque nós cremos, meu Pai, que nesta noite nós começamos esta série de obediência, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós, Senhor, somos obedientes ao Teu querer e à Tua vontade. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com uma forte salva de palmas para Jesus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas você pode fechar seus olhos. Ah, Jesus, obrigado pela tua doce presença aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Abra os nossos corações. Abra nossa mente, Senhor. Nos ensina a ser filhos obedientes. Nos ensina a ser pessoas, Senhor Jesus, que ouvem mais a Tua voz. Ah, Jesus, penetra os nossos corações com essa palavra. Que nós possamos ser filhos obedientes, justos e que te buscam te agradar em todo o tempo, Senhor Jesus. Tu és santo em todo o tempo. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, aqui neste lugar. Nós reconhecemos a Tua presença como o único senhorio, o único Deus das nossas vidas. Nós entendemos que o Senhor é a nossa fonte, é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente, Pai. Aleluia. Amém. Irmãos, abram aí comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 15. Igreja cheia hoje, glória a Deus. Aleluia. É um versículo muito breve, muito rápido, mas que ele fala de uma maneira muito profunda. Então, em João capítulo 14, versículo 15, vai dizer: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém, Jesus. Vamos ler de novo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Pode sentar, igreja. Eu acho que, se eu não me engano, em maio teve a série sobre primeiro amor, alguma coisa sobre amor. Eu lembro que eu preguei nessa série e eu mencionei bastante que o amor, ele não é um sentimento, né? Não é apenas só um sentimento. O amor, ele deve ser demonstrado de uma forma prática, porque não adianta a gente falar que ama alguém, mas não demonstrar de uma forma mais prática, né? E nos últimos meses, nas últimas semanas, Deus tem falado muito comigo sobre amor. Vocês vão entender um pouco porque eu estou falando bastante de amor nesse início, mas eu acredito que o principal fundamento da nossa jornada como cristãos é amar a Deus. Não é à toa que um dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. E o amor, ele acaba nos moldando de várias maneiras. Ele acaba também nos ajudando durante a nossa caminhada cristã de uma maneira que nós não percebemos. Porque quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a Deus, nós acabamos querendo fazer as coisas que agradam a Ele. A gente vai acabar fazendo coisas que Ele gosta, que a gente sabe que vai deixar Ele feliz, né? A gente vai acabar obedecendo Ele. Não só isso, mas quando a gente ama alguém, a gente busca o quê? Relacionamento com essa pessoa. A gente busca intimidade. Então, se a gente ama a Deus, se a gente diz que ama a Deus, a gente vai buscar ser íntimo dele. E a partir do momento que a gente busca ser íntimo do Senhor, quando a gente começa a ter esse relacionamento um pouco mais profundo,
a gente acaba ouvindo mais a voz do Senhor. Consequentemente, a gente acaba o quê? Obedecendo a Ele. Amém. E aqui nesse versículo está dizendo, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, quando a gente diz que ama a Deus, quando a gente ama alguém, a gente vai procurar agradar essa pessoa. Seja um amigo, seja um familiar, seja um cônjuge, namorado, namorada, o que for. Mas quando a gente ama alguém, a gente vai querer agradar essa pessoa. E com Deus é da mesma maneira. Então, se a gente verdadeiramente ama a Deus, a gente vai buscar obedecer a Ele e os seus mandamentos. E às vezes, em muitos momentos, a gente vai obedecer a Deus, mas não de uma maneira assim correta, né? No versículo 21, ele vai dizer aqui: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso diz muito sobre o que eu acabei de falar, sobre intimidade, sobre buscar um relacionamento com o Senhor, porque a obediência, ela basicamente é a expressão do amor, né? Entenda isso, a obediência basicamente é a expressão do amor. E a gente amando a Deus, a gente vai buscar agradar a Ele, a gente vai buscar agradar a Jesus Cristo. E durante a Bíblia inteira tem vários relatos de momentos de obediência e momentos de desobediência também, né? E tem um que me chama muita atenção, que aí eu vou pedir para vocês abrirem aí em Gênesis 22. Aqueles por achando, digam glória a Deus. Glória a Deus. Tá pouco, tá pouco. Vamos lá, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ó, deu uma melhorada. Então vamos lá. Contexto muito rápido de Gênesis 22. Aqui para que todo mundo saiba, né? Gênesis 22 vai ser quando Deus coloca Abraão à prova. É quando Deus pede que pede que Abraão sacrifique o seu filho, o filho da promessa, que é Isaac, né? E aí em Gênesis 22 vai falar: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo e tomou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Pausa rápida. Vocês perceberam que quando Deus falou com Abraão, quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, o seu único filho, o filho da promessa, que para quem sabe, para quem já é crente de igreja sabe, foi uma luta para Isaac nascer, né? E quando Abraão ele escuta o Senhor pedindo o seu filho, vocês percebem que ele não reclamou, ele não questionou, ele não esperneou, não ficou agonizado, não ficou desesperado. Ele, de uma forma muito rápida, ele atendeu o pedido do Senhor. O primeiro passo, né, que ele fez foi realmente tomar a decisão de ouvir a voz do Senhor e atender o pedido dele. Abraão aqui ele não questionou, não tentou talvez fugir como Jonas fugiu, né? E ele atendeu de pronto. E aí continuando, então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou seu jumento, tomou consigo dois
2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus ali havia indicado. E aí, irmãos, às vezes vai ter momentos que Deus ele vai te pedir coisas preciosas. Ele vai pedir para você abrir mão de coisas que você gosta muito, de coisas que você lutaria, talvez até mataria para não largar. E aí às vezes Deus está ali a todo momento pedindo para você abrir mão do seu emprego, recusar alguma proposta, abrir mão do seu pecado de estimação, abrir mão até de coisas pequenas, mas às vezes você está ali, segurando sua mão, não querendo largar, não ser obediente ao que Deus está te pedindo, né? E não só isso, às vezes você está tão relutante, você está tão ali batalhando com o Senhor nessa luta. O Senhor te pede uma coisa, você, não, Senhor, eu não quero, que aquilo ali chega uma hora que acaba te cansando e acaba machucando a sua mão, te ferindo de uma forma assim grande, sabe? E às vezes, e tudo que o Senhor pede pra gente é para o nosso bem. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira ficar com aquilo, sempre vai ser para o nosso bem. Nunca vai ser para o nosso mal. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar chateado, né, com aquilo que Deus está pedindo para a gente, mas sempre vai ser para o nosso bem. Amém, Jesus. E aí o que a gente precisa entender é que a obediência realmente às vezes vai precisar de renúncia. Vai precisar desses momentos da gente largar o que o Senhor está nos pedindo, jogar fora, sabe? E a caminhada cristã realmente precisa dessa renúncia. E essa caminhada, esse caminho para a obediência, a renúncia anda junto com isso. E aí, continuando aqui no versículo 4, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, enquanto Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus está de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí, lendo isso, e também algo que está me lembrando agora, é que às vezes Deus vai pedir coisas para a gente também, para acabar com a nossa soberba, para nos tornar pessoas mais humildes, mais amorosas, mais bondosas, né? Sempre ali nos capacitando, nos moldando. E aí, puxando muito rápido, é o que aconteceu com Naamã, lá em 2 Reis. Ele estava com lepra, e a gente sabe que a lepra naquela época era uma vergonha você ter lepra. Você precisava ficar afastado das pessoas, você precisava ficar às vezes dentro da sua casa, porque você não poderia ser visto, né? Você era meio que tratado como eu posso dizer, uma pessoa, você era excluída da sociedade de uma maneira geral. E Naamã era ali um grande soldado, alguém de confiança do rei. E ali, Naamã queria o quê? Que quando ele chegasse próximo de Eliseu, que Eliseu colocasse as mãos sobre ele e ele fosse curado. Assim seria muito fácil, né? E aí a gente lendo na história, a gente sabe que foi totalmente diferente. Eliseu manda o seu discípulo falar com Naamã. Naamã já ficou bravíssimo, né? Já falou: pô, eu, um soldado, um guerreiro, como é que ele manda alguém aqui? E não só isso,
ele ainda, o conselho, né, o que Eliseu passa para o seu discípulo repassar para Naamã é que ele mergulhasse lá no Rio Jordão 7 vezes. E naquela época, não sei agora, né, era pura lama, era um lamaçal total. Imagina, um guerreiro, um soldado muito respeitado, né, tem que mergulhar 7 vezes dentro de um rio cheio de lama. E ali a gente vê na história, a gente sabe que durante o percurso, Naamã relutou um pouquinho, mas ele mergulhou no rio 7 vezes, e a cada mergulhada, Deus foi tratando a sua soberba, Deus foi tratando o coração de Naamã. E às vezes, é isso que Deus pede pra gente. Às vezes Ele vai colocar a gente em situações que a gente precisa ser obediente, e Ele vai fazendo esse tratamento no nosso coração. Ele vai moldando o nosso coração vai amolecendo, vai ficando um pouco mais leve. E é isso que a obediência faz com a gente. E aí, além disso, né, além da obediência pedir uma renúncia, né, ser uma renúncia constante, não é só isso. Tem o lado bom, que eu já comentei com vocês, que também a obediência, ela também produz frutos. E aí, voltando aqui para a história de Abraão e Isaac, a gente vai ver que no final da história, Deus queria apenas provar Abraão, e aí ele proveu ali o cordeiro, e aí o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. E aí, se a gente for ver nos versículos seguintes, aqui, no versículo 9: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um carneiro preso pelos chifres e no arbusto. E aí a gente vai vendo aqui como é que a provisão de Deus no meio da nossa obediência, no meio de tudo que a gente se propõe a fazer a Deus, no meio do que Deus tem como plano para as nossas vidas, né? E aí aqui na continuação, a gente sabe que a gente vê que Deus, ele abençoa a descendência de Abraão, né? E aí é isso que acontece através da obediência. A obediência, ela vai trazer frutos para nossas vidas. Amém. Deus vai nos abençoar através da nossa obediência. Glória a Deus. A nossa obediência nunca vai nos levar para um caminho de morte, nunca vai nos levar para um caminho de perdição. Sempre vai ser para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Aleluia. Sempre vai ser para a gente estar mais próximo de Jesus. Sempre vai ser para a gente estar mais íntimo, né? Nos tornarmos realmente amigos de Deus. E aí, algo que me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando essa palavra, enquanto eu estava ali meditando na palavra, é que aconteceu 2 fatores de desobediência e obediência que assim desencadearam o mundo. E aí eu vou pedir para vocês abrirem aí em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16, vai falar: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí você vira a sua página aí e vai lá para o versículo, no capítulo 3, versículo 22.
Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, vai falar: então disse o Senhor a Deus, agora o homem se tornou, só para contextualizar, né? Aqui, nesse versículo 22, foi quando Eva e Adão comem ali do fruto, onde Deus falou que não era para eles comer, né? E aí ele se encontrou com Deus, e aí agora ele se encontrou com Deus, e aí agora é o Senhor falando com Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto de árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo no qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim querubins e uma espada flamejante, que se movia aguardando o caminho até lá. Vocês entendem o tamanho do prejuízo da desobediência? Porque Deus falou uma coisa para que Adão e Eva não fizessem e eles acabaram fazendo. E é isso, acabou acontecendo o quê? Resultou em pecado. A gente acabou nos afastando de Deus. Então, a desobediência, ela acaba nos afastando de Deus, mas a obediência, ela nos aproxima de Deus. E aí a gente vê que o primeiro Adão, porque o segundo Adão é Jesus Cristo, o primeiro Adão, ele acaba cometendo um pecado gravíssimo e nos afastando de Deus. Mas Deus sempre sabia que aconteceria isso e Ele sempre tem plano para tudo. E aí foi por conta disso que Jesus veio até esse mundo, né? Então vamos lá comigo, a gente vai ler um pouquinho mais de Bíblia, é bom que a gente vai se exercitando, virando mais as páginas, e aí abre comigo em Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas versículo 22, capítulo 42 vai falar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui Jesus, ele mostra claramente pra gente que ele estava num momento angustiado, porque estava próximo ali do momento onde ele iria até a cruz, onde seria um momento onde ele morreria por nós, onde ele sofreria assim, de uma forma muito grande, onde ele seria torturado, espancado, onde as suas mãos iriam ser pregadas no madeiro, mas mesmo ele agonizado, mesmo ele até falando, pô Deus, possível, passa esse cálice, levanta outra pessoa, né? Ele disse, mas seja feita a tua vontade. Amém. E em todo tempo, é isso que a gente sempre tem que falar para Deus, seja feita a tua vontade, e não a nossa, né? Vai chegar nos momentos que realmente você não vai querer ser obediente, você não vai querer largar aquilo que o Senhor está te pedindo há muito tempo, mas vai precisar que você faça isso, porque vai ser para a vida e não para a morte. E olha só que interessante, lá em Gênesis, né, capítulo 2, a desobediência, ela aconteceu no jardim, né? Uma desobediência que nos afastou de Deus, uma desobediência que resultou em pecado, aconteceu no jardim. E aqui em Lucas versículo 22, aconteceu uma obediência extraordinária e também foi no jardim. Então vocês conseguem ver os opostos, como a Bíblia ela é tão detalhista, né? Porque hoje a gente está aqui nesse mundo porque aconteceu um pecado no jardim, mas brevemente, quando Jesus voltar, nós estaremos no céu, e tudo isso foi por causa de uma decisão que aconteceu também no jardim. E
Abra comigo aí também, Filipenses capítulo 8. Filipenses capítulo 8, mas é Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte, em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Vocês entendem que Jesus, ele veio aqui nesse mundo, ele morreu por nós, mas ele também nos mostrou como é ser obediente. Ele nos mostrou como é fazer a vontade do Pai, como é fazer a vontade de Jesus, mesmo perante a morte, mesmo perante ali as dificuldades que ele já sabia que sofreria, ele foi fiel. Ele foi fiel àquilo que Deus o enviou para fazer. Ele foi fiel àquilo que Deus o pediu para fazer. E a gente também precisa ser fiel àquilo que Deus nos pede. A gente precisa ser fiel em obediência a Ele. Porque não adianta nada. Deus está ali falando com a gente, falando para a gente largar alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa, né? Largar um pecado, orar pelo nosso irmão, talvez abençoar o nosso irmão de uma maneira financeira, talvez fazer alguma doação, talvez servir na igreja, ou qualquer tipo de coisa. Deus está ali falando para você e pedindo para você que seja obediente, e você ali reluta, você quer batalhar com Deus, um Deus grandioso, poderoso, que criou os céus e a terra. Pô, é assim, é muita coragem da gente querer discutir com Deus, é muita coragem a gente não ser obediente a Ele não em alguns momentos, mas todos os momentos. Todos os momentos a gente precisa ser obediente a Deus. E não ficar questionando, pô Deus, mas será? Você está certo? Você tem certeza que eu preciso fazer isso? Ele tem certeza, porque Ele é muito sábio, Ele sabe sempre o que tem que ser feito, né? E nessa noite Ele pede para que a gente largue algumas coisas, Ele pede para que a gente faça algumas coisas e que a gente realmente amoleça o nosso coração, que a gente se torne filhos, filhas obedientes a Ele. Ele pede para que a gente realmente tome decisões, tenha confiança naquilo que Ele pede para nós, né? Então, fica isso para nós nessa noite, né? Para que a gente seja pessoas obedientes, para que a gente faça a vontade do Pai, porque o versículo fala, né? Se quem me ama vai obedecer os meus mandamentos, vai obedecer as minhas vontades. E aí, quero pedir para você que fique de pé. Aleluia. E aí, o que será que durante esses minutos, esses poucos minutos, Deus falou para você largar? Deus relembrou ao seu coração, relembrou à sua mente o que você precisa largar nessa noite. Que nessa noite você realmente entregue tudo que o Senhor tem pedido, que você se torne uma pessoa obediente. E aí que nesse momento eu vou orar
mas que nesse momento você também comece a orar com suas próprias palavras, comece a falar realmente com Deus, pedir perdão por aquilo que tudo que você tem lutado, tudo aquilo que você tem lutado para não largar, tudo aquilo que Deus ali está te pedindo, mas você está segurando com a mão e aquilo ali está te magoando, aquilo ali está te segurando, né? Então, que você venha orar nessa noite sobre isso. Senhor Jesus, nós agradecemos aqui, Senhor Jesus, porque o Senhor falou conosco profundamente sobre o que é obedecer, Senhor Jesus. O que é obedecer, Senhor Jesus, que tem o fundamento do amor, que vai precisar que em muitos momentos nós venhamos fazer renúncias, Senhor Jesus. Vai ter momentos, Senhor Jesus, que verdadeiramente nós precisaremos, Senhor Jesus, ser filhos obedientes, fazer coisas no qual o Senhor nos pede que nós, Senhor Jesus, Senhor Jesus, não vamos gostar, não iremos querer, mas que nós possamos, Senhor Jesus, fazer aquilo que o Senhor nos pede, Senhor Jesus, que nós possamos nos tornar filhos totalmente obedientes, totalmente fiéis, Senhor Jesus, à Tua Palavra, que nós possamos praticar, Senhor Jesus, a obediência, Senhor Jesus, todos os dias das nossas vidas, que através da obediência, que através da intimidade, Senhor Jesus, nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos de uma maneira clara, Senhor Jesus, entender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor precisa que nós venhamos fazer, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus, nessa noite, abra os nossos ouvidos, Senhor Jesus, porque nós precisamos, Senhor Jesus, Te ver, nós precisamos ouvir a Tua voz de uma maneira muito clara. Ó Senhor Jesus, molda os nossos corações, amolda os nossos corações, quebra toda soberba, Senhor Jesus, quebra, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos pedido, quebra tudo aquilo, Jesus, que não está de uma maneira conforme a Tua palavra, Senhor Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que precisa entregar o pecado, precisa se arrepender desse pecado, que venha se arrepender nessa noite, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, sondar os nossos corações, torna as nossas mãos, Senhor Jesus, limpa, torna o nosso coração puro, Senhor Jesus, porque nós precisamos ser filhos obedientes. Nós Te pedimos perdão, Senhor Jesus, por todo momento da nossa caminhada em que nós brigamos, onde nós relutamos contigo, Senhor Jesus, em momentos, Senhor Jesus, onde nós precisamos, Senhor Jesus, ali fazer o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Jesus. Nós precisamos, Senhor Jesus, nos tornar filhos obedientes, fiéis à Tua palavra, Senhor. Que nós possamos entregar tudo a Ti. Comece com Suas próprias palavras a entregar aquilo que o Senhor tem te pedido. Comece a pedir perdão por aquilo que você tem guardado aí no seu coração, aquilo que você tem segurado por tantos anos, por tantos momentos, e que isso tem te afastado de Deus, aquilo que vem te trazendo, de certa modo, uma separação a Ti. Entregue isso que o Senhor tem te pedido. Amolda os nossos corações aqui, Senhor. Nós entregamos, Senhor Jesus, nós entregamos tudo a Ti, tudo que o Senhor tem nos pedido. Nos toca, Senhor Jesus, nesta noite, traga metanoia a nossa mente, traga mudança de mente sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Nós precisamos, Senhor Jesus, ser mais ousados,
ser mais radicais, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor nos pede, com aquilo que nós precisamos entregar. Tudo para trás, olhar para Jesus, olhar para os olhos de amor, e ter temor com aquilo que o Senhor vem te pedindo. Obediência para nós. As escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas, faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem. O Senhor está tirando
Deixa o Senhor te tocar nessa noite, igreja. Eu vejo o Senhor removendo escamas de olhos nessa noite. Eu vejo o Senhor trazendo clareza aos olhos que estavam embaçados, aos olhos que estavam cheios de sujeira na frente, que estavam cheios de lama na frente. Eu vejo o Senhor tirando escamas dos olhos. Escamas que estavam há muito tempo ali nos seus olhos. Senhor, retire as escamas e olhos nessa noite. Traga clareza nos olhos, Senhor Jesus, para que possa te ver, para que possa olhar para ti, Jesus. Tire, Senhor Jesus, tudo que estava embaçado, tudo que estava sujo, Senhor. Jesus, tire tudo aquilo que tem nos afastado de ti, que tem nos tornado filhos desobedientes, Jesus. Seja tocado pelo Senhor nessa noite, seja tocado pelo teu Pai, seja tocado pelo teu Pai, Jesus. Sinta a presença do Senhor aqui nesse lugar. Seja tocado pelo Senhor. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Jesus. Ele te toca no coração puro, nas mãos limpas, corações puros, mãos limpas. Ele remove tudo aquilo que vem te cegado, tudo aquilo que vem te enganado, tudo aquilo que vem te afastado do Senhor. Ele traz clareza sobre a sua vida, luz sobre a sua vida. Tudo aquilo que estava vazio está sendo preenchido. Tudo aquilo que estava vazio, Ele preenche agora com a luz dEle, com tudo aquilo que te traz paz, aquilo que te traz esperança. Jesus. Pode aplaudir o Senhor nessa noite.